Quando o B-25 Mitchell, da Força Aérea Brasileira, alçou voo em setembro de 1944, o espírito de cada homem a bordo pulsava com uma adrenalina avassaladora. O rugido potente dos motores cortava o ar, ecoando sobre as águas do Mediterrâneo, enquanto a tripulação se preparava para uma missão que prometia ser crucial na luta contra as forças do eixo. Mas essa expectativa, que fervilhava nas veias de cada um deles, rapidamente se transformou em um pesadelo ensurdecedor. Durante o mergulho para o bombardeio, um grito silencioso de terror tomou conta da tripulação. Os freios haviam falhado. Uma revelação aterradora que não apenas comprometia o sucesso da missão, mas também suas próprias vidas. O tenente Oliveira, sentado no cockpit com o coração acelerado, sentiu uma onda de medo misturado à determinação. A sensação de estar à beira do abismo, prestes a se lançar em uma manobra que poderia ser fatal, era palpável. Ele respirou fundo, buscando clareza em meio ao caos que se aproximava. A visão do depósito de munições alemão, um alvo estratégico, se tornava cada vez mais nítida, e com ela um peso crescente se instalava em seu peito. O que deveria ser um momento de alívio e expectativa se transformou em um desafio de sobrevivência. Oliveira observou seu melhor amigo, o sargento Silva, que, apesar do pânico visível em seus olhos, mantinha uma expressão decidida. Silva sempre fora o otimista da dupla e, mesmo naquele momento crítico, parecia determinado a não deixar que o medo dominasse. O avião se aproximava do alvo e as explosões de flak começaram a pipocar ao redor, uma cacofonia mortal que tornava cada segundo ainda mais precioso. O cheiro de pólvora invadia o cockpit, misturando-se à eletricidade no ar. O som ensurdecedor dos motores e o tremor do avião aumentavam a tensão, mas a determinação de Oliveira não vacilou. Ele pensou em sua família, nas cartas que havia enviado, prometendo voltar. As palavras ecoavam em sua mente, agora pesadas como âncoras, amarrando-o à responsabilidade de cumprir sua missão. Mas o que aconteceria se não conseguissem voltar? O que significava ser um bom soldado se a coragem não bastasse para garantir a sobrevivência? O momento estava se aproximando e a adrenalina se transformou em um foco intenso. Algo dentro dele gritava para que agisse, para que, mesmo sem freios, não desistisse. A determinação ardia, e mesmo com o coração acelerado e a respiração entrecortada, ele sabia que ainda havia uma chance. Havia um caminho a seguir, e era hora de agir. O alívio momentâneo de uma missão bem-sucedida estava prestes a se transformar em uma luta pela sobrevivência. Enquanto o B-25 se lançava em um mergulho dramático em direção ao alvo, Oliveira sentiu que todo o treinamento, todas as horas de preparação, culminavam naquele instante. O que viria a seguir era incerto, mas uma coisa era clara. A luta de cada um deles não era apenas contra o inimigo, mas também contra o destino. Uma batalha que desafiava a própria lógica da sobrevivência. O céu se tornava cada vez mais escuro, não apenas pela nuvem de fumaça que se aproximava, mas pela cortina de incerteza que ameaçava engolir tudo. A tripulação estava unida em um só pensamento: completar a missão, não importa o custo. O medo estava presente, mas a coragem pulsava com a força de um exército. O que estava prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre, e a única certeza que tinham era de que estavam juntos, prontos para enfrentar o que vier. Meses antes do voo que mudaria suas vidas, a atmosfera entre os membros da Força Aérea Brasileira estava carregada de otimismo. Desde o início de 1944, as forças aliadas uniam-se em uma campanha decisiva contra o eixo na Europa. O B-25 Mitchell, renomado por sua resistência e eficácia em bombardeios, era o orgulho da unidade. Contudo,
Essa confiança na aeronave não excluía os desafios que ela apresentava. Cada missão trazia riscos significativos. O tenente Oliveira se alistou com o desejo ardente de fazer a diferença. Desde o início do treinamento, destacou-se por sua habilidade e dedicação. Ao seu lado estava o sargento Silva, seu melhor amigo, sempre otimista, mesmo nas dificuldades das rigorosas sessões de simulação que enfrentavam. Aquelas experiências intensas cimentaram um forte vínculo entre os dois, um laço que os acompanharia nas batalhas que estavam por vir. Durante aqueles meses, surgiram desafios que testaram suas habilidades e resiliência. O treinamento incluía exercícios físicos e mentais que os forçavam a confrontar medos e superar limitações. Oliveira se recordava de uma noite tensa em que um erro de cálculo quase causou um acidente durante um exercício simulado. Naquele momento de choque, foi Silva quem quebrou o silêncio dizendo: "Se a gente não errar, como vamos aprender?" Aquela frase se transformou em um mantra, lembrando a equipe de que a falibilidade era parte do processo de se tornar um soldado. Com o passar do tempo, os relatos da frente de batalha chegavam, trazendo vitórias e derrotas. A pressão para que a missão fosse bem-sucedida aumentava, e as cartas enviadas para casa pesavam cada vez mais sobre os ombros de Oliveira. Ele prometia à sua mãe que voltaria, embora a realidade da guerra tornasse essa promessa mais difícil de cumprir. O medo nos olhos dos colegas refletia a constante incerteza da luta. À medida que os ataques aéreos se intensificavam, o treinamento se tornava mais rigoroso, refletindo a urgência da situação. A unidade foi enviada para a Itália, onde um ataque em terras inimigas estava se aproximando. A expectativa era palpável e a camaradagem entre os pilotos se fortalecia. O sargento Silva, com sua leveza característica, costumava brincar sobre a comida do campo, tentando aliviar a tensão. Contudo, a realidade da batalha estava prestes a se manifestar de forma brutal. A expectativa de que todo o treinamento se concretizaria em um momento de glória misturava-se ao medo do desconhecido. A sombra dos pilotos que não retornaram permanecia, lembrando a todos da fragilidade da vida. Oliveira e Silva discutiam o que poderia acontecer, mas não imaginavam que a realidade os confrontaria de maneira tão dramática. A missão para o depósito de munições alemão se tornaria um símbolo de toda a preparação que haviam realizado. À medida que o dia se aproximava, a pressão aumentava e o peso da responsabilidade recaía sobre Oliveira. Ele sabia que aquela missão não era apenas uma prova de habilidade, mas uma questão de honra e sobrevivência. Com o coração acelerado, ele se preparava para enfrentar o que viria, ciente de que seus destinos estavam entrelaçados. À medida que o B-25 Mitchell se lançou em direção ao alvo, um silêncio tenso tomou conta da cabine, quebrado apenas pelo rugido dos motores. Oliveira, firme no cockpit, observava a paisagem se desenrolar sob eles. O Mediterrâneo, azul e sereno, contrastava com a tempestade emocional que se formava dentro dele. O depósito de munições alemão, um ponto crucial no mapa da guerra, se aproximava rapidamente e a adrenalina pulsava nas veias de todos. Quando a aeronave se alinhou para o ataque, o som do flak explodindo ao redor deles se tornou ensurdecedor. Os estalos das balas antiaéreas cortavam o ar como gritos desesperados e a atmosfera estava carregada de tensão. O cheiro de metal e pólvora invadia o cockpit, enquanto o suor escorria pela testa de Oliveira. Seu coração acelerava, cada batida ecoando como um tambor, enquanto seus instintos de piloto assumiam o controle, levando-o a mergulhar o avião em direção ao alvo. Na cabine, o sargento Silva mantinha os olhos fixos no radar, alertando os outros sobre os perigos. "Cuidado, mais flak à frente!" A voz dele ressoava clara e firme, um lembrete de que, apesar do medo, a missão deveria prosseguir.
Oliveira deu um olhar rápido para Silva, sentindo a determinação do amigo irradiar confiança. Eles estavam juntos naquela luta, e o espírito de camaradagem os impulsionava adiante. Conforme o B-25 se aproximava do depósito, Oliveira ativou os controles de bombardeio, ciente de que cada segundo contava. O mundo exterior parecia desaparecer enquanto ele se concentrava. Finalmente, o instante culminante chegou. Oliveira puxou a alavanca e liberou as 6 pesadas bombas de 250 quilos. Quando elas se soltaram, uma detonação surda ecoou, seguida por explosões ensurdecedoras que pareciam engolir tudo ao redor. O céu escureceu por um momento e o chão tremeu sob o impacto das bombas atingindo o alvo com precisão. Entretanto, o êxtase da vitória logo se transformou em pânico. A tripulação percebeu que o B-25, danificado pela explosão, não tinha freios funcionais. O horror se instalou e uma onda de adrenalina misturada ao medo tomou conta. O avião girava descontroladamente e a cabine se tornava um caos de gritos e comandos. "Temos que pousar!" gritou Silva, tentando manter a calma. Oliveira sabia que precisava agir. O peso da responsabilidade recaiu sobre ele. Não se tratava apenas de cumprir a missão, mas de salvar a vida de toda a tripulação. "Se não há freios, então vamos acelerar!" ele exclamou, determinado a não desistir. Em um movimento crítico, Oliveira começou a manobra de pouso, guiando o B-25 em um deslizamento arriscado rumo à pista. O impacto estava prestes a ocorrer, e a tensão era palpável. O coração de cada homem acelerava à medida que a fuselagem do avião atravessava a pista, indo além dos limites, enquanto todos seguravam firme. O estrondo da aterrissagem reverberou, e a poeira levantada parecia encobrir o mundo ao redor. Finalmente, o avião parou. Embora danificado, a missão havia sido cumprida. O alívio misturou-se à realização de que tinham sobrevivido. O peso da batalha dissipou-se e o que poderiam ter sido momentos finais transformaram-se em lições de coragem e resiliência. Mesmo nas situações mais sombrias, a determinação e a união prevaleceram. Enquanto observava os destroços fumegantes do depósito de munições abaixo, o tenente Oliveira começou a pensar na magnitude do que haviam alcançado. O peso da responsabilidade recaiu sobre seus ombros. A missão era uma vitória, mas o retorno parecia incerto. O coração ainda batendo acelerado, ele sentiu a adrenalina dar lugar a uma onda de reflexão. O ataque ao depósito representava mais do que uma simples operação militar. Era a prova de que, mesmo diante de falhas mecânicas, a determinação e a coragem poderiam prevalecer. Oliveira se lembrava de meses de treinamento intenso, das noites em claro, estudando manuais e aperfeiçoando suas habilidades. Cada minuto dedicados a simulações, a cada erro cometido e corrigido, havia chegado ao ápice naquele momento decisivo. A missão não apenas interrompeu o fluxo de munições para as tropas inimigas, mas também proporcionou uma injeção de moral para os aliados. Ele começou a observar as mudanças nas conversas entre os outros pilotos. Agora havia um senso renovado de camaradagem e confiança. O ataque bem-sucedido se transformava em um símbolo de resiliência, um testemunho de que cada homem naquele cockpit tinha um papel vital a desempenhar na luta pela liberdade. O que antes parecia impossível, a ideia de completar a missão mesmo sem freios, agora se tornava um exemplo de superação. Oliveira pensou em como a experiência deles se tornava um ponto de virada. O impacto do ataque reverberaria não apenas em suas vidas, mas também nas operações futuras dos aliados. Com cada conversa que tinha, percebeu que a unidade e o trabalho em equipe eram fundamentais para a vitória. O apoio aéreo tático ganhava nova importância, e a confiança em suas habilidades crescia. Enquanto refletia, a imagem de Silva e os outros membros da tripulação aparecia em sua mente. Cada um deles era mais do que um colega de trabalho.
Eram irmãos de armas. Eles haviam enfrentado a morte juntos, e aquele laço se tornara indestrutível. A sensação de camaradagem era palpável. As risadas e as conversas que compartilhavam em momentos de folga agora se tornavam memórias de um tempo valioso. Aquele momento de adversidade havia fortalecido suas relações e os moldado como uma equipe. Oliveira também começou a considerar o futuro. O ataque ao depósito não era um fim, mas sim um novo começo. A vitória tinha seu preço, e os custos humanos da guerra eram reais. Ele pensou nos soldados que ficariam sem suprimentos e em como isso afetaria o desenrolar da guerra. O peso da responsabilidade que sentia não era apenas por sua vida, mas pelas vidas de muitos outros. Ao observar o céu, que começava a clarear após a poeira da batalha, Oliveira se lembrou do mantra que havia tomado forma durante o treinamento. Se não há freios, então vamos acelerar. A frase agora ressoava em seu coração de uma maneira nova. Era um lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias e caóticas, a coragem, a determinação e a união poderiam transformar falhas em vitórias extraordinárias. Naquele instante, ele percebeu que a história do B-25 Mitchell e de sua tripulação se tornaria uma memória viva. A bravura demonstrada naquela missão seria contada por aqueles que viriam depois, inspirando novas gerações de soldados. A luta deles não era apenas uma parte da guerra, era um legado que se estenderia além do tempo, iluminando o caminho para aqueles que ainda lutariam. E assim, enquanto o sol começava a surgir no horizonte, Oliveira sentiu uma nova esperança tomar conta dele, ciente de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que o destino lhes reservasse. Nos dias que se seguiram à missão, o impacto do ataque ao depósito de munições ressoou em todos os níveis estratégicos. Oliveira e Silva, de volta à base, se reuniram com os demais membros da tripulação, e o clima era de alívio, misturado à euforia. A notícia do sucesso se espalhou rapidamente, gerando um sentimento de camaradagem e orgulho entre os pilotos e soldados. Em um dos encontros, Silva começou a compartilhar histórias engraçadas, aliviando a tensão do grupo. "Eu não sabia que um avião podia voar tão rápido sem freios", brincou ele, provocando risadas. O riso era um bálsamo para a pressão acumulada e reforçava o laço que se tornava mais forte a cada missão. Oliveira sorriu, reconhecendo que a leveza trazida por Silva era essencial para manter a moral elevada. À medida que os dias passavam, oficiais superiores começaram a visitar a base, interessados em ouvir os detalhes da missão e avaliar como o ataque havia afetado os planos inimigos. Oliveira sentia o peso de suas experiências e a responsabilidade de representar não apenas sua tripulação, mas todos os que lutavam ao lado deles. Em uma reunião formal, um coronel elogiou o sucesso do ataque, afirmando que a destruição do depósito de munições era um golpe significativo para o inimigo. A validação que ele e seus colegas recebiam era a confirmação de que suas vidas estavam entrelaçadas em algo maior. Com a moral elevada, a base se preparava rapidamente para a próxima missão. A expectativa era palpável, mas havia um novo entendimento entre os pilotos. A guerra era incerta e cada missão poderia ser a última. Oliveira e Silva, mais conscientes do que nunca, se dedicaram ainda mais aos treinos, discutindo estratégias durante as refeições. Eles sabiam que a união e a comunicação seriam essenciais para o que estava por vir. No entanto, Oliveira frequentemente se via refletindo sobre o custo humano da guerra. Ele pensou nos soldados inimigos que agora não tinham suprimentos e nas vidas que poderiam ter sido poupadas em uma batalha diferente. O peso da responsabilidade era um fardo que ele levava com seriedade. Em momentos de solidão, escrevia cartas para sua família, tentando expressar tudo o que sentia, mas sabia que as palavras não podiam capturar a realidade da guerra. Certa tarde,
Enquanto caminhava pela base, Oliveira se juntou a um grupo de soldados que preparavam cartas para casa. Ouvir suas histórias trouxe um novo sentido de propósito. Cada um tinha um motivo diferente para lutar, e a conexão com aqueles homens reforçou a ideia de que eram todos parte de uma mesma luta. O dia seguinte trouxe novas ordens. A unidade estava destinada a uma nova missão, mas desta vez havia um sentimento renovado. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse, unidos pela experiência compartilhada. Enquanto se preparavam para decolar, Oliveira lançou um olhar para Silva e ambos trocaram um sorriso cúmplice, um reconhecimento de que, independentemente do que acontecesse, enfrentariam juntos o futuro. O espírito de camaradagem, fortalecido pela adversidade, era a força que os guiava e, com isso, estavam prontos para acelerar mais uma vez. Com a euforia da vitória ainda ecoando em seus corações, a unidade se preparava para a próxima missão. Mas o clima de otimismo logo se misturou com uma crescente tensão. O planejamento estratégico revelava que o novo alvo era um campo de suprimentos vital, localizado em uma região montanhosa, fortemente defendido por artilharia inimiga. A equipe se reunia para discutir a operação, e as divergências começaram a surgir entre os membros. Oliveira observava atentamente enquanto os pilotos debatiam a melhor abordagem. Silva, sempre otimista, propôs que realizassem um ataque direto, mas outros argumentavam que um ataque frontal seria suicida, considerando o poder de fogo do inimigo. Precisamos de uma estratégia que minimize os riscos, disse um dos oficiais. A tensão aumentou e Oliveira se sentiu pressionado a tomar uma posição. Ele sabia que, independentemente da escolha feita, haveria consequências. Num momento de clareza, Oliveira se lembrou do que havia aprendido e decidido durante sua última missão. A força da equipe estava em sua capacidade de se unir. E se dividíssemos em dois grupos, um para desviar a atenção da artilharia enquanto o outro ataca o suprimento? Perguntou ele, propondo uma solução que poderia equilibrar risco e eficácia. A ideia foi recebida com um misto de ceticismo e esperança. Após mais discussões, a proposta de Oliveira foi aceita, mas o clima de incerteza ainda pairava sobre todos. Os dias que precederam a missão foram marcados por treinos intensos e um crescimento do clima de ansiedade. Oliveira e Silva passaram horas em conversas estratégicas, tentando garantir que cada membro da tripulação estivesse preparado para o que estava por vir. As lembranças das dificuldades da última missão ainda estavam frescas, e o peso da responsabilidade por vidas se intensificava. Contudo, havia momentos de leveza, quando as brincadeiras de Silva surgiam para aliviar a tensão. Na noite que antecedeu a missão, Oliveira não conseguiu dormir. Ele se sentou em seu barraco, revisando mentalmente cada detalhe da operação. Enquanto escrevia uma carta para sua mãe, as palavras vieram com mais clareza. Estou pronto para o que vier, mas a dor da guerra é uma sombra que nunca se afasta. Ele sabia da importância de se manter firme, mas a dúvida se instalava em seu coração. O que aconteceria se a missão falhasse? Quanto sofrimento mais seria necessário? A manhã da missão chegou e o ar estava carregado de tensão. A equipe se reuniu para um breve discurso motivacional. Oliveira olhou para seus colegas, sentindo a determinação se manifestar em seus semblantes. Lutamos juntos e juntos venceremos, insistiu ele, tentando infundir confiança no grupo. Com isso, subiram a bordo do B-25 e a sensação de camaradagem se fez presente novamente. Enquanto o avião decolava, Oliveira olhou para o horizonte. As montanhas se erguiam imponentes diante deles, desafiadoras e ameaçadoras. O plano estava em andamento e os dois grupos se separaram conforme coordenado. A adrenalina tomou conta de Oliveira enquanto ele mergulhava em direção ao alvo,
os motores rugindo como uma tempestade. Conforme se aproximavam do campo de suprimentos, as primeiras explosões de flak começaram a estourar ao redor deles. O som ensurdecedor e as vibrações intensas testavam sua coragem. Mas ele se lembrou de suas promessas e da camaradagem que os unia. O grupo de Silva começou a desviar a atenção da artilharia, e Oliveira percebeu que, apesar do medo, a unidade estava funcionando. Porém, nem tudo saiu conforme o planejado. Em meio ao caos, um tiro certeiro atingiu um dos motores do B-25. O avião começou a tremer e um grito ecoou na cabine, mas Oliveira rapidamente se reergueu. Ele sabia que precisava agir. "Mantenham a calma, temos que continuar", gritou, tentando manter a equipe concentrada. O peso da responsabilidade estava novamente sobre ele, e a luta pela sobrevivência se intensificava. O desfecho da missão estava em jogo e cada decisão contaria. Oliveira lutava contra o pânico que ameaçava invadir a cabine. Com o motor danificado, o controle do B-25 tornava-se desafiador. A vibração intensa e o cheiro de fumaça invadiam o cockpit. Ele se esforçou para manter a calma, sabendo que a vida de sua tripulação estava em suas mãos. "Silva, verifique os instrumentos. Precisamos saber quanto tempo podemos voar antes de perdermos o motor completamente", ordenou, sua voz firme apesar da tensão que sentia. Silva, com determinação, rapidamente analisou os medidores e confirmou que a situação era crítica. "Estamos perdendo altitude rapidamente. Precisamos fazer uma manobra para ganhar estabilidade." O sargento ajustou os controles, mas a pressão do flak aumentava, e Oliveira sabia que cada segundo contava. "Se não conseguirmos estabilizar, teremos que nos preparar para um pouso forçado. Mantenham a calma e sigam as instruções", disse Oliveira. O peso da responsabilidade pesava sobre ele, lembrando-se de que cada um ali contava com ele. A frustração e a determinação se fundiam em seu coração. A equipe se uniu, cada um assumindo suas funções, apesar da confusão. Silva e os outros tripulantes começaram a verificar se havia danos adicionais e tentaram fazer ajustes. Oliveira, mantendo a mente focada, traçou um plano de emergência. "Vamos tentar um pouso na área mais próxima. Precisamos de um terreno mais seguro." Enquanto isso, o grupo de apoio que se desviava da artilharia começou a se aproximar, cientes da situação. "Aqui é o B-25. Temos um motor danificado e estamos perdendo altura. Precisamos de apoio", Oliveira transmitiu, sua voz carregada de urgência. A resposta veio rápida, prometendo suporte. Oliveira ajustou o curso, dirigindo o avião para uma área mais aberta. A tensão na cabine era palpável. Ele se lembrou das discussões anteriores sobre a realidade imprevisível da guerra, mas a camaradagem entre eles era uma luz na escuridão. Eles eram mais do que uma tripulação, eram uma família unida. Quando se aproximaram do terreno, Oliveira fez uma manobra arriscada, tentando controlar o avião em queda. O chão se aproximava rapidamente e o coração de cada homem batia forte. "Agora, preparem-se para o impacto", gritou ele, puxando o controle para cima, tentando suavizar a descida. O impacto foi brutal. O avião aterrissou com estrondo, deslizando sobre o solo irregular antes de parar em meio a árvores e arbustos. A cabine ficou em silêncio, exceto pelo som dos motores ainda ressoando e dos gemidos de dor dos tripulantes. Oliveira verificou rapidamente os outros, aliviado ao ver que todos estavam vivos, embora alguns estivessem feridos. "Todos para fora, vamos verificar a área e sinalizar para os outros", ordenou, a adrenalina ainda pulsando. A equipe, apoiando-se mutuamente, saiu do avião, a realidade da batalha ainda fresca em suas mentes. Embora a missão não tivesse ocorrido como planejado, havia sobrevivido, e isso era uma vitória em si. Enquanto olhavam para o B-25 danificado, Oliveira sentiu uma onda de alívio e gratidão.
Eles se uniram mais uma vez, enfrentando a adversidade como um verdadeiro time. O peso da responsabilidade agora incluía a proteção de seus companheiros. A guerra ainda não havia terminado, mas aquela experiência se tornaria indelével, um testemunho da força da união diante do inesperado. Juntos, eles começaram a traçar seu caminho de volta, prontos para enfrentar o que mais viesse.